Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente vemos a terceira obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente, vamos começar hoje o capítulo de número 10, que também trata de uma bem-aventurança. E a bem-aventurança do capítulo 10 é o perdão. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, esse é o título do capítulo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Temos então aqui no item 1, 2 e 3, nós vemos as extrações que Kardec faz, então, dos versículos do Novo Testamento que tratam do tema do capítulo. No item 1, temos Mateus, capítulo 5, versículo 7, capítulo 5 de Mateus, 5, 6 e 7, a gente já sabe que é o Sermão da Montanha. Logo no 5, nós temos as bem-aventuranças, não é? Logo no início do 5. Então, vejamos. No versículo 7, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. No item 2, nós vamos ver também Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Não vamos esquecer que Deus está gravado em nós, as suas leis estão gravadas em nós, na nossa consciência. E esse é o mais severo juiz que temos a enfrentar, a nossa consciência. No item 3, Kardec nos traz ainda no Novo Testamento, Mateus de novo, desta vez o capítulo é o 18. Os versículos 15, 21 e 22. Palavras de Jesus. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso já daria 490 vezes, não é? Por falta, não é na nossa existência, não. É por falta de cada irmão. Então, Kardec comenta no item 4. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Então, brando e pacífico foram as duas virtudes abordadas no capítulo anterior, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Foi o capítulo de número 9. Então, aqui Kardec faz uma ligação do capítulo 9 com este do 10, com a brandura e a doçura e a misericórdia. Então, é isso que ele diz.
A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. A gente não vai imaginar a pessoa dada a guerra íntima e interpessoal com predisposições ao perdão, não é? Fica difícil de imaginar. E ele continua: a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Não é que a gente apague da memória, não é esse tipo de esquecimento, nem lembro mais. Mas é essa lembrança amarga do ressentimento, não é? Aí é nisso que vem esse esquecimento da amargura que a falta do outro nos motiva, nos toca. Então, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Na medida em que eu perdoo, eu esqueço, né? Como ofensa. O ódio e o rancor, porque só voltando, né? Esquecimento. Alzheimer provoca esquecimento. A gente reencarna e esquece do passado, mas não esquece as emoções do passado, né? Só esquece o que aconteceu exatamente. Então, exigir que a gente esqueça, não, mas é interessante que as coisas que vão ficando sem importância, porque eu deixo de trazer um peso, né? E entrego ao outro o erro do outro, não fico carregando ele comigo, porque não perdoar é isso, é carregar o peso do erro do outro comigo, não é? Ou carregarmos o peso do outro conosco. E aí, quando devolvemos o erro para o outro, é um problema dele com a consciência dele, e nós nos libertamos, né? E o perdão vai promover essa grande libertação. E aí, como aí sim a nossa memória é seletiva, nós deixamos lá no fundo da gaveta da memória, e isso realmente já não nos é mais solicitado, né? O erro do outro, né? Que erra, e nós também, né? Então, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O ódio e o rancor são aquelas amarras que me prendem ao erro do outro. O outro é perfeito, erra. Nós ainda somos imperfeitos, erramos. Se eu não entendo o erro do outro, como é que eu vou entender o meu, né? Eu já não estou entendendo o meu. E aí eu não aceito que o outro erre. O outro vai errar e vai se compatibilizar com a sua própria consciência, porque a providência divina vai abrir oportunidades para ele fazer isso. Assim como os nossos erros, também a providência divina vai providenciar para nós oportunidade de nos repararmos para com a nossa própria consciência, não é? E aí nós não nos lembramos do passado, nem do outro, nem nosso. Se nós não perdoamos o erro do outro, não perdoo. Isso eu não perdoo. Não perdoo, não perdoo, não perdoo. Qual será o nosso passado? Quais serão os nossos erros? Vamos imaginar que nós não perdoemos e sejamos duros e severos. Desencarnamos. Lá do lado de lá, nos deparamos, porque lá acabou o esquecimento do passado. Nos reintegramos de nossas lembranças e nos lembramos de erros mais terríveis do que aquele que não quisemos perdoar. Olhe que vergonha profunda, que mal-estar terrível. Puxa, como que eu não perdoei aquilo? E eu que fiz aquilo lá. Então, quando Jesus nos recomenda que perdoemos o outro, perdoe sim, perdoe, porque ele está sendo amoroso conosco. Qual de nós pode dizer que não errou muito mais do que aquele que está errando para conosco? Não é? Isso, então eu vou perdoar o outro porque eu posso ter errado mais do que ele, porque com certeza nós já fizemos coisas que, graças a Deus, muitas já reparamos,
nessa fieira de experiências e provas, expiações. O que são expiações? Reparação de erros. Então já erramos muito, e já erramos muito feio. O que o outro pode fazer que já não tenhamos feito, e até mesmo muitas coisas terríveis que já fizemos lá para trás, já reparamos. E o outro também vai reparar. Os nossos erros têm a ver com a nossa consciência e o do outro com a consciência dele. E Deus está nos ajudando a todos. Essa é uma compreensão que nos faz seguir mais confiantes nos passos que precisamos dar à nossa frente. E mais independentes uns dos outros com relação aos nossos erros, tanto os nossos quanto os dos outros para conosco. Né? Vamos responder, todos nós, todos nós. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza, sem entendimento também, não é? O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, a alma sem elevação, sempre ansiosa, quer para ontem, que o outro pague logo, porque quer ver o outro sofrer. Então, uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. A outra é calma. Por quê? Porque Deus é o Senhor da justiça. Na hora certa, Ele cobra a cada um de nós o que nos é devido. Lamentamos, e é interessante na medida em que, não que sejamos conscientes disso de todo, mas já temos uma vaga ideia da miserabilidade que é cair em erro. E vamos nos tornando até piedosos, sentindo essa piedade diante do que o outro terá que responder à sua própria consciência diante do erro cometido, porque todos nós estamos sujeitos à nossa própria consciência e a ressarcirmos junto à nossa consciência os erros cometidos. Bom, então uma ansiosa e a outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. É aquilo que falamos, não é? Com que direito reclamará o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz para perdoar ao seu irmão 7 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí Kardec conclui nos dizendo que há 2 maneiras bem diferentes de perdoar, diz Kardec. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Tivesse mesmo este último, no caso adversário, toda a culpa. A segunda forma de perdoar, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro que feriu, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, essa visão, em lugar de acalmar. Então, é um perdão que irrita em lugar de acalmar, porque o perdão acalma, né? Com certeza.
Mas esse que humilha não acalma, ele irrita. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Olha, eu sou o rei dos generosos. Vejam bem, olhem para mim, o rei dos generosos. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Ou seja, é uma boa coisa a se fazer. Buscarmos essa conciliação com a nossa consciência, entregando ao outro lá a falta dele, certo? Entendendo que ele errou. Assim como quem não, não é? Nós perdoamos não quer dizer que o outro deixou de cometer a falta. Nós nos libertamos da falta do outro. Ele vai lá, no momento certo, reparar aquela falta com a sua consciência. Nós simplesmente liberamos o outro para que o processo continue sem a nossa presença, não é? Sem o peso da nossa cobrança. Quero ver pagar. Não, vai com Deus, né? Que Deus te cuide. E nós seguimos lá o nosso caminho. Muito bem, meus amigos. Às vezes estamos falando de mental e emocionalmente. Às vezes até precisamos ficar na mesma estrada, né? Então, fisicamente juntos, mas não estamos mais ligados por aquele fato. Aquele fato a gente entrega para o outro, certo? Assim também como os nossos erros estão mesmo conosco, não é? Amanhã continuamos com o projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.